O princípio do nosso caminho espiritual é quando descobrimos que somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas do Altíssimo. Esse é o princípio. E a partir desse princípio, quando a gente decide que Ele é a razão da nossa vida, nossa vida, Ele é nosso amor, Ele é o ar que a gente respira e que a gente decide caminhar atrás dele. Jesus sempre andava com um grupo. Tinha 3 grupos. Tinha a multidão que andava junto com Jesus, que é a turma que quer ver milagre. Tem a turma dos discípulos, que estão para fazer aquilo que ele pede. E tem a turma dos fariseus, que nem caminha nem deixa ninguém caminhar. Então nós precisamos de ver aonde estamos no nosso caminho. Em que ponto da minha caminhada espiritual eu estou me situando. Quando a gente decide, a gente entende que é filho de Deus, a gente lembra de uma coisa que Ele ensinou para a pequena Josefa, que foi uma mística. E um dia ela estava no 3º andar do convento, fechando as janelas, e é um corredor comprido assim, e ela vê uma luz muito forte, e vê Jesus vindo, andando com um passo muito firme em direção a ela, e ela fica paradinha esperando ele, né? Ainda bem que ela ficou, porque eu a não encontrar, né? E ele veio em direção a ela e perguntou a ela: Josefa, de onde vens? Ela falou: eu estava fechando a janela, Senhor. Para onde vais? Eu vou continuar fechando a janela. Ele falou: você não sabe responder, Josefa? Ela passava tanto aperto com ele, ela falou assim: então só me ensina, que eu não sei, o que é que eu tenho que falar? E a resposta é uma resposta para a gente gravar no nosso coração. Ele falou para ela: você veio do amor e você volta para o amor. Então vocês imaginam, a gente tem uma origem, é o amor, e a gente volta para Ele. Deus nos espera. Isso é extraordinário, digo a gente entender isso. Eu tenho um Pai que me espera. Mas como é que eu faço esse caminho como discípulo? O que é ser discípulo? Primeiro tem que ter uma vontade, tem que ter um movimento interno, eu tenho que querer, eu tenho que ter um compromisso. Porque Deus nunca vai te obrigar, Ele te convida, mas a nossa vida com Deus é assim, é uma proposta e tem que ter uma resposta. A resposta é sua. Ele nunca vai te obrigar, nunca vai te obrigar a caminhar, jamais. Como é que a gente vai fazer isso? Deus nos convidou para uma coisa, né? O que foi que Deus Pai falou para Abraão? Anda na minha presença e seja santo, seja perfeito. O que Jesus falou para nós? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Fácil demais essa parte, né? Então, quando a gente se dispõe a ser discípulo do Senhor, como é que eu vou ser discípulo dele? Esse ano nós estamos lendo qual evangelho? Não. Misericórdia, misericórdia. Esse ano nós estamos lendo qual evangelho, gente? É Lucas, misericórdia. O padre até tapou o ouvido ali, né? Esse ano nós estamos lendo Lucas. E Lucas descreve qual é o modelo, qual é o perfil do discípulo perfeito. Ele descreve. E o modelo do discípulo perfeito é Maria. Deus é tão encantador, nós vamos acompanhando as coisas, e na Bíblia inteira só existem 7 palavras ditas por Nossa Senhora. Só 7. É claro que Nossa Senhora falou mais do que 7, né? Mas necessário para que a gente aprenda e viva 7 palavras. Se vocês não lembram de todas, nós vamos lembrar de todas elas, porque ela faz o caminho do discípulo. O que é ser discípulo? É andar como Maria. Como? Nós vamos aprender hoje. 7 palavras que Deus Pai permitiu que a gente conhecesse. Só 7. 7 palavras, as últimas palavras de Jesus na cruz. 7 palavras de Nossa Senhora para a nossa vida. É elas que nós vamos traçar, nós vamos andar atrás dela. Por que Nossa Senhora é a discípula perfeita? Por quê? Porque ela escutou a palavra, ela meditou a palavra e ela deu fruto.
Então, para que eu possa ser discípulo, eu tenho que escutar, o meu coração tem que assumir essa palavra, aceitar, permitir que essa palavra germine e transforme a minha vida. Senão eu entro e saio da igreja a vida inteira e nada mudou. Isso se chama conversão. Eu tenho que escutar a palavra de Deus e falar: essa palavra é uma carta para mim. Eu tenho que entender que Ele falou para mim hoje. E isso tem que trazer uma ressonância no meu coração e uma ação. Então guarda isso. Nossa Senhora é a árvore bendita que gerou esse doce fruto que a gente saboreia na Eucaristia, que é Jesus. Compreendem? A nossa vida tem que gerar fruto baseado na palavra. Então, qual é a primeira palavra que Nossa Senhora fala em Evangelho de Lucas? Primeira palavra, vocês imaginam, ela estava em casa. Ana Catarina Emmerich, alguém já leu algum livro dela? Não? Foi uma grande mística da igreja que viveu, acho que talvez os últimos 20 anos ou 30 anos da vida dela. Vocês vão saber quem ela é. De onde Mel Gibson tirou o filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu o filme? A grande maioria assistiu. Aquele filme foi baseado no que ela viu. Então ela tem um livro só sobre Nossa Senhora, um sobre Madalena, um sobre a infância de Cristo, porque ela recebia a Eucaristia e entrava em êxtase. Igual a gente, né? Ela entrava em êxtase quando ela recebia a Eucaristia. E ela viu Jesus e levou ela para ver todas as coisas e ela foi descrevendo. Então ela descreve que Nossa Senhora estava em oração. Entre 13 e 15 anos de idade. Estava dentro de casa, sozinha em oração. Não tinha nenhuma testemunha, não tinha nenhum anjo tocando trombeta, não tinha nada extraordinário, que a gente gosta é daquilo que aparece, não é? Deus é o inverso de nós, gosta de tudo que é discreto e silencioso. Maria está em oração. Quando ela olha para o lado, tem um arcanjo do lado dela. Tem um povo que é especial, né? Porque se entrasse um arcanjo, acabava de morrer nesse momento. Ele entra e fala: ave, cheia de graça. Vocês imaginam? Então ela escuta a proposta do anjo e fala: você será a mãe do Filho de Deus. Vocês imaginem, para nós a gente não tem a dimensão das coisas, porque é muito diferente a expectativa que aquele povo judeu tinha da vinda do Salvador. E isso era o assunto mais dito. Vocês imaginem que o último profeta tinha sido Isaías. De Isaías até o nascimento de Jesus são 500 anos que Deus Pai estava calado, não havia mais profeta. 500 anos de silêncio do Pai. Isaías e os profetas todos já tinham falado: uma virgem dará à luz, Deus enviará seu filho, e uma virgem dará à luz. Você imagina, Nossa Senhora conhecia isso, ela foi criada no templo, ela conhecia todas as escrituras, conhecia o Antigo Testamento, porque o Novo começa com ela e o filho dela, né? Extraordinário, né? Então, até então ela conhecia essa história. Vocês imaginam quando ela escuta aquilo, e a virgem que foi falada por Isaías era ela. Como é que é? Não foi Maria que escolheu ser filha de Deus, mãe de Jesus. Foi ela que chegou perto de Deus Pai e falou que eu sou a melhor candidata para ser mãe dele. Não, ela foi escolhida, é o inverso. Pode imaginar isso? Ela foi escolhida. E por que é importante eu falar para vocês que ela era uma menina simples, escondida de uma cidadezinha insignificante, e que ela era comprometida com José? Ela era comprometida, já estava assinado. Por que ela não morava com José? Porque o casamento judeu era diferente. Primeiro tem o compromisso, aí o homem vai construir a casa, quando a casa está pronta que ela vai para lá. É assim que funciona. Então Maria estava em oração quando o anjo entrou. Por que eu preciso saber? Porque Deus precisa de vidas concretas para que a ação de Deus aconteça. Vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua cabeça. Deus age em você e através de você. Deus agiu na vida de Maria, aquela menina simples. Ele colocou o Filho de Deus nela. Ela foi preparada para ser a mãe de Deus. E José foi escolhido para ser o pai nutrício de Jesus. Então Deus vai agir através da sua vida. Filão, mas a minha vida é um nada, a minha também. Quem faz a diferença não é a gente, não é Deus.
Então Maria escuta aquela coisa que o anjo fala, e ela fala, mas como é que vai acontecer isso? Então a primeira palavra de Maria é, mas como se dará isso? Eu não conheço o homem. Como é que isso vai acontecer? Qual que é a primeira coisa que Nossa Senhora nos ensina? A primeira coisa é que a gente tem que ser uma pessoa de escuta. Maria estava aberta, por isso ela escutou, por isso o anjo estava ali. Ela era uma mulher de escuta, e que é aberta para a vida, hospitalidade, de acolher o que a vida te traz, que às vezes Deus vem e você não abre para perceber, filho, mas Deus não fala comigo, Deus não manifesta, Ele já mandou 10 ou milhões de oportunidades, mas você está fechado. Se abra. E Maria estabeleceu um diálogo. Maria era uma mulher de oração. Não há discípulo sem vida de oração. Não tem jeito. Como é que nós vamos caminhar sem vida de oração? Tem jeito? Não tem. Porque eu preciso aprender a escutar. E a palavra escutar significa obedecer. É a mesma raiz. Eu escuto e obedeço. Então Maria é uma mulher de escuta. A gente precisa aprender que a gente escuta não é com o ouvido, é com o coração. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender com ela. Nós, para sermos discípulos, temos que ter uma vida de oração. Oração é um encontro, é um diálogo. Eu não posso viver uma vida de discípulo se eu não tenho um alimento que me sustente, e esse alimento é a palavra dele. Não tem jeito, se eu não tenho uma vida de oração. Então, esse é o primeiro caminho nosso. Oração não é uma obrigação. Ela tem que ser, sabe, é o alimento que te põe de pé? É o motor que dá corda em você para você caminhar? É a palavra. É o encontro com Ele que dá sentido no resto que você faz. Mas se você já levanta e já vai para os afazeres sem a oração, a gente perde. Então nós temos que ter primeiro, escolher, decidir primeiro pela vida de oração. É encontrar, dialogar para que eu possa agir. Essa é a primeira. A segunda palavra de Maria, vocês sabem qual é? O que ela falou depois disso? Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem reza, quem estabelece um diálogo com o Senhor, quem estabelece um encontro com Ele, se encontra à disposição de Deus para fazer na vida sua aquilo que Ele quiser. Mas para que a gente possa, como é interessante que a gente reza o Pai Nosso várias vezes ao dia. E a gente reza tão no automático, que a gente precisa aprender a melhorar isso, que a gente reza e não presta atenção naquilo que a gente fala, mas a gente fala para Ele, seja feita a vossa. Então, se eu comecei meu dia, e a partir, tem um dia antes e um depois que eu rezei o Pai Nosso, porque depois do Pai Nosso eu falei, seja feita a vossa vontade. Então a partir dali tudo é aquilo que eu acabei de entregar. Mas acontece uma coisa, você fala, mas como? Eu acabei de rezar, ué. Falei, seja feita a vossa vontade. Até a gente aprender isso, aprenda a se inclinar a hora que você falar, seja feita a vossa vontade. Para que a gente possa aprender a viver uma coisa que é uma riqueza na nossa vida. Riqueza. Que não é simples de viver, mas é uma riqueza. Que é abandonar-se a Deus. Viver o abandono. Viver um ato de entrega, como Maria fez. Claro que Nossa Senhora não falou só esse sim a Deus, ela falou sim todos os dias. Todos os dias. E eu tenho que falar sim a Deus todos os dias. Guardem isso. Todos os dias eu tenho que falar com Ele, eis-me aqui à sua disposição? Sim. Porque para Deus só tem hoje. Eu brinco que Jesus não é igual um bezetacil que eu tomo e dura 20 e 30 dias. Todos os dias eu tenho que falar com Ele, eis-me aqui. Porque existe o passado, ontem foi ontem. Para Deus só existe o agora. E é agora que eu estou diante dEle, que vivo e eu viva para caminhar com Ele à disposição dEle. Então todos os dias eu renovo meu ato de amor, todos os dias eu renovo a minha entrega, é todos os dias. Então, quem reza se coloca à disposição. O discípulo tem que estar à disposição. Até a gente chegar naquilo que Paulo falou, não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim, é um chão. É um chão. A terceira palavra
de Maria na Bíblia, alguém consegue lembrar? Nada, filho, eu nunca prestei atenção nisso, nem podia imaginar que Nossa Senhora falou 7 vezes, imagina, eu vou lembrar disso. Então vamos lembrar, Nossa Senhora recebe a notícia, e o que o anjo fala para ela no final? Fala, Isabel, a tua parenta, que era considerada estéril, está grávida. Opa, tem uma conexão nesses dois aí, né? Então Maria vai para a casa de Isabel. Quando Maria entra na casa de Isabel, o que Isabel fala com ela? De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar. E aí Maria faz aquela coisa belíssima, que é o Magnífica. É o mais belo poema, né, gente? Magnífica. Então, quando Maria tem a oportunidade de cantar, né? Por que Maria canta? São João da Cruz fala isso, um dos versos lindos, ele fala, Maria canta porque ela está enamorada, somente os enamorados cantam, né? Então, Maria naquela hora, ela consegue explicar, pelo Magnífica, por que ela respondeu tão rapidamente ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim. Simples, uma coisa que mudou a história do mundo, ela respondeu num ato fulminante, eis-me aqui. Mas por que ela fez isso? Ela começa assim, a minha alma, e o meu espírito em Deus. Então presta atenção. A primeira parte do Magnífica é quando Maria, ela escreve a história dela pessoal com Deus. Quando é que você vai escrever a sua história com Deus? O dia que você começar a viver uma vida com Ele. Então ela pôde falar isso, dos lábios de Maria brotou uma coisa que se chama gratidão, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Então, o que é humildade? Humildade deve ser uma das virtudes mais mal interpretadas, né? Porque a gente acha que ser humilde é ser bobo, né? Humildade vem de humus, terra. Então a consciência que eu sou criatura e eu só tenho um Criador. É a consciência de que sem Deus eu não posso nada. O que está escrito em João 15? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim dá fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada, simples assim. Nada é nada. Então, Maria tinha consciência que ela era simples, uma menina humilde, uma adolescente, comprometida, e Deus olhou para ela e ela se torna mãe do Salvador. A vida dela já ia ser virada completamente do avesso e ela não sabia nem de nada ainda, né? É só o começo. Sabia nada, de nada. Naquele momento, João Batista é batizado pelo Espírito Santo, né, gente? Naquele momento, né? Primeiro batizado do Espírito é São João Batista, né? Então vocês imaginam que aí depois ela conta. Por que ela fala isso? Por que ela podia afirmar e ter essa gratidão? Por toda a história do povo de Deus, ela conhecia toda a história. Se vocês lerem o Magnífico, vocês vão ver como é que ela descreve, onde é que estava a fé dela, baseada em tudo que Deus tinha feito na vida do povo dele. Então estava alicerçado aquela fé dela, tinha um alicerce. E ela canta as belezas de Deus, as maravilhas que Deus fez na vida dela e faz para nós. A gratidão não é algo que a gente nasce com ela. A gente precisa descobrir a gratidão. Em geral, a gente aprende a reclamar. E tudo a gente reclama. E quem reclama, clama 2 vezes. Então, se a coisa está ruim, fica pior. Se você agradece, você busca Deus para aquilo que está ruim. Então, caiu uma coisa dentro de casa que não podia ter quebrado, queimou uma comida que não podia ter queimado, aprende a agradecer, fala, obrigado, Senhor, queimou a comida. Oh, coitado, começou a ficar doida. Não começa a rezar. Aconteceu isso, obrigado, Senhor. Comece a agradecer pelas grandes e pequenas coisas, pelas contrariedades que vai te mostrando aonde você está alicerçada. Você programou uma coisa para sair desse jeito, não aconteceu. Aprenda a falar, obrigado, Senhor, de alguma coisa que você está querendo me livrar, me proteger, me guardar e revelar para mim aonde que eu estou no caminho. Nem comecei, de tão atrasado que eu estou na caminhada espiritual. Por quê? Porque o caminho espiritual a gente não investe na nossa vida espiritual. A gente investe na profissional, na vida familiar, em tudo mais, na vida social.
mas naquela que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, porque nos conduz para a eternidade. A gente fica esperando aposentar ou adoecer para lembrar que reza. É o contrário. É o contrário. Tudo contrário. Nós fazemos tudo invertido. A gente valoriza aquilo que não serve para nada e aquilo que serve para tudo a gente larga para lá. É impressionante como é que o mundo te enrola. E a gente cai igual uns patinhos na lagoa atrás. Então hoje nós vamos aprender a agradecer por tudo. Claro que nós estamos longe demais de Madre Teresa de Calcutá, que falava assim: eu preciso agradecer a Deus por tudo que Ele me tira. É igualzinho a gente. Eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele me tira. A gente quase mata se Ele não dá aquilo que a gente quer. Porque a gente acha que Ele está à nossa disposição, igual um gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada e fala: me dá isso, me dá aquilo. Não é assim. Então, a gente tem que aprender. O discípulo tem que rezar, o discípulo tem que estar disponível e o discípulo tem que ser grato. Qual é a quarta palavra de Maria? Depois que João Batista, ela esteve com Isabel, Nossa Senhora vai embora, Nossa Senhora vai para Belém, Jesus nasce. Qual que é a quarta palavra dela? É quando Jesus some no templo com 12 anos. Imagina, não gosto de pensar, quando ela desapareceu 3 dias. É uma loucura isso, né? Porque entre descobrir, voltar e achar. Bem, a frase de Nossa Senhora, alguém lembra? Tem Lucas 2, alguém lembra? Ano que vem, quando eu voltar, vocês vão estar sabendo tudo. Nossa Senhora fala para Jesus assim. Primeiro ela pergunta para ele: por que você fez isso conosco? Aí a segunda parte é linda, que ela fala: teu pai e eu estávamos aflitos. Nossa Senhora não se colocou na frente de José. Não se colocou. Jesus tinha gerado angústia no coração dela e no coração dele, mas ela não era mais importante do que José. Ela não se colocou assim. Ela falou: teu pai e eu estávamos aflitos. Porque ela também olhou para José. Ela também se preocupou naquele momento com a angústia que estava no coração de José. Além de ser uma unidade do casal, os dois juntos, ela se preocupou com o outro. Quando a gente começa a ser discípulo de Jesus, ter uma vida de oração, se colocar à disposição, ter gratidão, primeira coisa que Deus nos faz, nos ajuda a olhar para o outro. Eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para a dor que está oculta no outro. Por que eu olho só eu que estou sofrendo, que você sumiu? Não, ele, seu pai, também estava angustiado, Jesus. Teu pai e eu estávamos aflitos. Isso é para a gente poder pensar o quanto a gente tem olhado para o outro. Às vezes a gente está com os amigos ou está no cafezinho do trabalho e eu falo só de mim. Porque eu. Oi. E o outro? Às vezes tem um caladinho lá do seu lado vivendo uma dor, um sofrimento. Às vezes alguém vai para casa, comete um ato de autoextermínio, você fala: uai gente, mas não parecia? Claro que não, nunca olhei para ele, nunca olhei para ela, nunca olhei a dor do outro, que está maquiado, então não vi. Eu nunca conversei de verdade, conversas que me levam a algo maior. A gente só conversa um tanto de nada. Chega de noite e vão peneirar o que você escutou ou o que você falou. É um tanto de nada. São coisas que não nos acrescentam. Presta atenção nisso. A gente precisa estar atento à necessidade do outro. Aprender a olhar para o outro de verdade, no fundo do olho dele. Aprender a calçar o sapato do outro e ver aonde que dói o calo. Porque é fácil sentar e falar: mas fulano... Primeiro que Jesus falou: não julgueis. Então tem que aprender essa palavra e guardar a língua. Segundo que tem que sentar e ver a vida a partir do outro. Como é que ele vive dessa forma? O que ele precisa? Aonde eu posso ajudar? A gente precisa ter os olhos de Jesus, que eram os olhos atentos na necessidade do outro. Tem coisa que não precisa ser dita. Se chega uma pessoa com uma muleta, eu não preciso pedir que ela me peça uma cadeira, ué. Tem coisa que é óbvia. Tem coisa que é óbvia, mas tem coisa que é sutil. E eu posso estar atento. Se eu tenho um coração sensível, aberto, eu vou estar atento à necessidade do outro.
E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Quando vocês encontrarem os irmãos de rua, na porta da padaria, na porta de um supermercado, na porta, às vezes, de uma farmácia, nunca dê o que você acha que ele está precisando. Pergunte para ele: o que você precisa agora? Ele é seu irmão. A gente precisa entender isso. Não é porque pobre vai comer o que eu der. Ele tem sabor, ele tem paladar. Tem coisas que ele gosta. Então eu sempre pergunto: você está com vontade de comer o que agora? Porque eu só tenho agora. Então esteja atento para esses detalhes, que é aonde você vai passar o rastro de Deus. O discípulo de Jesus, ele tem que deixar um rastro no mundo. E esse rastro é um rastro de amor, porque Deus é amor. Então, se o DNA do nosso Pai é amor, eu não posso destilar fel no mundo. Então, eu não sou filha dele. O meu rastro tem que ser de amor. E guarda uma coisa, está escrito na palavra de Deus: qual é a dívida que eu tenho com vocês e vocês têm comigo? Qual é a dívida? Qual é a dívida? Vocês têm uma dívida comigo, eu tenho com vocês. Qual é? Está na palavra de Deus. Qual é a dívida? A dívida de amor. Então eu não posso sair, você não pode chegar perto de mim e ir embora pior que você chegou, pelo amor de Deus. E tem gente que a gente sai de perto delas pior que entrou, né? A gente sempre brinca que, dentro da medicina, quando alguém quer falar com você que você está acabado, fala assim: eu querida, você deu plantão hoje? Essa noite você deu plantão? Porque está acabado, né? Cuidado com a palavra, porque ela mata. Cuidado com o olhar, que ele também mata. Aprende a acolher. Você não sabe da dor do outro. Você não sabe se ele passou a noite acordado com um problema que está tirando o sono dele. Você não sabe se ele passou a noite acompanhando alguém. Você não sabe se aquela mãe não conseguiu dormir porque o filho não voltou para casa, o filho está na droga, o marido saiu para beber. A gente não sabe que dor é aquela. Se não tem dinheiro para comprar comida, a gente não sabe da dor. Então, acolhe. A pessoa tem que sair de perto de você melhor do que chegou. Essa é a sua dívida, é a sua marca. É a sua marca. E nós temos que aprender a cuidar um do outro. Temos que aprender. Então, vocês já guardaram 4 palavras de Nossa Senhora, já? Como é que isso vai acontecer? Segunda palavra dela: eis aqui a serva do Senhor. Terceira palavra: a minha alma agradece ao Senhor e meu espírito exulta, é a gratidão. A quarta palavra, teu pai e eu estávamos aflitos. Qual é a quinta palavra? A quinta palavra, nós vamos sair do Evangelho de Lucas e vamos pular para o Evangelho de São João. Nossa Senhora é convidada para um casamento. Aí ela dá uma olhada no casamento, ela chega perto de Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Jesus, eles não têm mais alegria, Jesus. Esse povo perdeu você em algum momento. Esse povo está se arrastando, Senhor. Esse povo perdeu a fé. Esse povo perdeu a esperança. Esse povo perdeu a alegria de caminhar na sua presença. Esse povo esqueceu que o Senhor é vivo, já desceu da cruz tem muito tempo. Esse povo está andando como se estivesse morto, Senhor. Qual é a posição de Maria nesse momento? Ela é a grande intercessora. Continua sendo eternamente. A nossa grande intercessora. Ela cutuca Jesus e fala assim: ah lá, ó, tá bom não? Por isso que eu adoro rezar Ave Maria. Que a gente fala: Santa Maria, rogai por nós. Que hora? Agora. Então a sensação que eu tenho é que ela cutuca Jesus e fala: agora. É mulherzinha, né? Agora. Porque mãe é para agora que a gente grita. Pai pode esperar. Mas mãe a gente grita no sufoco. Não é assim? É assim. Mãe, quando a coisa está apertada, você fala: mãe, me acorde. Um parêntese. Durante um exorcismo, Padre Gabriele, lá de Roma, que foi um dos maiores exorcistas que o Vaticano teve, ele relata, né? Claro que os demônios são obrigados a pronunciar isso. Qual é a oração, a jaculatória mais poderosa que a gente tem que decorar? Sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Está escrito naquela medalha milagrosa: ó Maria,
concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Diz que o auxílio dela é imediato. Ela chega naquela hora. Guardem isso. Se estiverem passando qualquer coisa e grita, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não esqueça essas coisas, né? Se isso treme o inferno, é isso que a gente tem que segurar, não é não? Então, nós também temos que aprender a interceder uns pelos outros. Nós estamos longe de ser a intercessora poderosa que é a Nossa Senhora. Mas a nossa oração pode mudar a vida de alguém. Eles acham que quando São Estevão foi apedrejado, lembram? Quando Estevão foi apedrejado, quem que assistia o apedrejamento dele? Quem estava lá, em pé, concordando com aquilo? Saulo, que se transformou em Paulo. Então, naquele momento, enquanto Saulo estava ali, que Estevão reza e pede a Deus perdão por eles falam que aquela oração de Saulo teve um poder na vida de Paulo. De Estevão teve um poder na vida de Paulo. Então, quando as pessoas falam assim, reza por mim, eu não estou bem. E a gente fala, pô, assim, eu vou rezar, e esquece, né, gente? E esquece. Não podemos. Nós temos que aprender a rezar por aqueles irmãos que não estão tendo força para rezar. Nós temos que pedir, falar, Jesus, eu achei aquela pessoa triste hoje. Eu achei que aquela pessoa hoje não está boa. Faça por ela o que eu não posso. Ou me faça fazer por ela o que o Senhor gostaria. Então, aprender a interceder uns pelos outros. Esse é um papel e responsabilidade nossa. Nós somos irmãos uns dos outros. Temos que clamar quando o outro não tem força. Temos que clamar quando ele está na situação de perigo. Temos que clamar quantos santos evitaram que as pessoas fossem para o inferno pela oração deles. E nós temos que de verdade preocupar com a salvação das almas uns dos outros. Nós temos que estar todo mundo no céu. Ou luta para chegar lá. Não é fácil. Então nós temos que ajudar. O outro está fraco na fé, reza por ele. Peça a Deus uma graça especial por ele. Peça a Deus que ele seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Peça. Não tenha medo de falar. Não tenha medo. Porque às vezes a palavra que Deus, você vai ser a boca de Deus naquele momento. Porque a gente precisa aprender a interceder uns pelos outros. E isso muda a história. Então, nós aprendemos que a gente tem que, quando vê que a pessoa não tem mais alegria, está vivendo aquela vida parecendo água de chuchu rala, que você pergunta para ela, como é que você está? Fala, estou bem. O que aconteceu? Nada. O que você está precisando? Nada. Porque o povo está morto, está mais frio, né? Aquela psicologia do túmulo, só falta deitar porque já está morto. Não tem alegria com nada, não tem ânimo com nada, não tem alegria para... Tem nada, tem aquele povo, tanto faz a água subir, quando descer, choveu, fez... Está morto. Está precisando de ser tocado. Está precisando de voltar ao primeiro amor. Está precisando de despertar nele o desejo, o sentido de viver. Mas isso precisa da nossa oração. A sexta palavra de Jesus, de Nossa Senhora é qual? É uma palavra tão fácil. É a palavra mais simples que ela falou para nós. E é tão interessante que até aqui ela falou de uma forma, ela falou para o anjo, ela cantou para Isabel, ela falou para Jesus, eles não têm mais vinho, mas essa ela vai falar para nós. Qual é? É a sexta palavra. Qual? Fazei tudo o que ele vos disser. Oh, mas que coisa mais fácil. Porque na verdade Nossa Senhora naquele momento se dirige aos servos. O que nós somos? Absolutamente. Podemos até não ter consciência, mas, né? Somos servos naquele momento, aqui, para a vida inteira. Então ela fala uma frase fulminante, e é a última frase dela na Bíblia. Tem mais uma, mas que não é uma frase, né? Ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Oh, coisa simples. Para poder fazer tudo o que ele nos diz, isso primeiro eu preciso de escutar. Para escutar eu tenho que obedecer. Obedecer me implica em prontidão, igual São José. Já assistiu alguém tão pronto em servir a Deus igual São José? Não falou nenhuma palavra escrita na Bíblia, mas fez tudo que ele mandou. Extraordinário, extraordinário. Então, para que eu possa fazer tudo que ele mandou, exige de mim fé, confiança, entrega, abandono. Tudo simples. Porque a fé eu tenho que cultivá-la todos os dias. Eu falei isso com vocês.
Todos os dias eu tenho que cultivar. Essa planta não ficaria linda se alguém não tivesse regado, cuidado. Nada é mágica na nossa vida. Não tem milagre, tem investimento. Se você investir no seu relacionamento com Deus, você vai crescer. E todos os dias a gente precisa pedir o nosso anjo da guarda. Me leva mais um pouquinho para cima para ficar mais pertinho de Deus. Quem ensinou isso foi Jesus, foi eu não. Ele ensina isso para Gabriele, uma mística, e fala: Gabriele, pede o seu anjo da guarda para todo dia te levantar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então eu tenho que ter fé. Confiança é um caminho. Quando a vida está reta, igual esse lugar aqui, é fácil andar. Eu sei quando tropeço. Mas quando a vida começa a me tirar, passar por dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é desconfiar de Deus, do amor dele. A gente não sabe nem se Deus existe. Já briga com ele, não confia nele. Então confiança é um caminho. Confiança é sinônimo de fé. Se a nossa fé está fraquinha, confiança então. A gente entrega, mas não entrega. A gente não abandona. A gente não aprendeu isso ainda, se abandonar em Deus. Por quê? O que a gente pode se abandonar nele? Onde é que está a raiz disso que eu falo com vocês? Aonde? O que você pode entregar alguma coisa para Deus? Qual de quê? Porque ele te... Vocês não acreditam nisso não, responder é muito fraco. Porque ele te ama. E o amor de Deus por você é incondicional, intransferível, eterno, eterno. E não depende das suas obras. Porque se dependesse das obras, nós estávamos mortos. Não ia ser amado nunca, nunca. Deus nos ama como filho único. O dia que a gente descobrir, já falei isso com vocês, eu vim falando, o dia que vocês descobrirem isso, vocês serão simplesmente insuportáveis. Porque o meu pai que me ama, simplesmente é o dono de tudo. Básico. Só isso. Quem que é seu pai? Então vai faltar o quê? Nada. Nada. Ele conta para Catarina de Siena: Catarina, o pai, cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso abandonar um filho que confia em mim? O dia que a gente confiar nesse amor. Nesse amor que transborda. Por que o coração de Jesus, na imagem do Sagrado Coração, é para fora? Porque o artista resolveu desenhar o coração do lado de fora, gente? Então por causa de quê? Por causa de quê que o coração de... Porque ele nos ama tanto, 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 que o coração dele não cabe dentro dele. É do lado de fora. Aquele que ama vai ao encontro, busca o outro, tem necessidade do outro. Jesus nos ama tanto, tanto, que o coração dele não cabe, não se contém dentro dele. Transborda de amor. Ele transborda de amor. Então por isso eu posso confiar. Então fazei tudo o que ele vos disser, porque ele nunca vai me orientar um caminho errado. Mas será que ele escolheu direito mesmo? Filó, será que ele prestou atenção? E é impressionante como é que a gente se pega fazendo isso. Há uns dias atrás, uma ex-residente minha, eu encontrei com ela, né, na porta da igreja de manhã cedo, e ela falou comigo: Filó, você tem um minutinho para falar comigo? Tenho, vamos conversando. Ela falou: Filó, estou pensando em fazer concurso tal, não sei o quê, porque eu preciso ter segurança. Eu falei: para tudo, nós estamos saindo de onde? Da igreja. Acabou de receber quem? Jesus vive, a sua segurança está no emprego público? Não, vou começar de novo. Vou repetir a frase. A sua segurança está no seu emprego público? Não estou acreditando. Ela custou sacar o que eu estava falando. Falou: não, Filó, que bobagem que eu estou falando. Eu falei: imensa. Imensa. Pode voltar lá dentro e confessar. Está duvidando da misericórdia e do amor dele? Você ficando doida? A gente formou, somos médica, e se coloca à disposição dele, a serviço dele, ponto. Aonde ele mandar está tudo certo. E a segurança é o seu emprego? Não, senhora, é ele. Até chegar lá, né? Tem um chão. Fazei tudo que ele vos disser. Tem certeza que é para ir para lá? Mas só tem certeza? Olhou bem o caminho? Então nós temos que pedir a Jesus uma graça. Entre tantas que eu já falei, né? Mais uma. A graça da infância espiritual. Qual que é a marca da criança, da infância? A confiança, gente. A criança, se estiver aqui ou se estiver lá embaixo, fala com ela assim: pula. Ela não vai falar com você aqui, mas e se eu cair? A pergunta é isso. Sei lá, lança. E nós fazemos, a gente mede todos os riscos com Deus.
A infância espiritual, nós temos que ter um abandono a Deus, uma confiança incondicional, como Nossa Senhora teve. Incondicional. Isso nós temos que caminhar para chegar lá. Porque aí a gente vai fazer tudo o que Ele disser. Mas as probabilidades são todas horrorosas. Mas eu falo com o meu Pai e Ele mandou fazer, eu vou fazer. Então a fé é isso aqui, ó. Eu ponho o pé e Ele põe eu ponho o pé, Ele põe o chão, nós vamos andando. Mas se você esperar o chão chegar, você não vai andar. Entendeu? É lindo, mas fazei tudo que Ele vos. E Jesus falou em João 15, sem mim, nada. Então vocês não podem fazer nada, então obedece a tudo que eu estou mandando. É simples, mas é difícil. A gente precisa aprender. E a última palavra de Nossa Senhora? Alguém arrisca? Qual foi a última palavra que ela falou na Bíblia? Que na verdade não foi uma palavra. Foi o silêncio diante da morte do filho dela. Não foi brinquedo. Ela ficou de pé diante daquela cena mais incompreensível, diante de um sofrimento sem tamanho. Nossa Senhora estava de pé na elegância. Não existiu uma mulher mais elegante que ela nesse mundo, né? Na elegância. Zacarias diz que a elegância de Nossa Senhora é porque ela vestia as vestes da salvação. Ela estava vestida de Deus. É de chorar. Naquele momento ela estava de pé, numa confiança incondicional, na certeza de que algo a mais devia ter para acontecer, porque afinal de contas o anjo falou com ela: o reino dele não terá fim. E naquele momento ele estava morto, judiado, sofrido, e ela estava sozinha. Ficou João, que era um menino, era um adolescente, e algumas mulheres com ela. José já tinha morrido, ela não tinha mais ninguém. Quem podia dividir a fé com ela? Ninguém. Naquele momento Deus encontrou no coração de Maria o mesmo sim e o mesmo amém que ela deu na anunciação. Ela estava inteira, do mesmo jeito. Ela transbordava a Deus. Para dar conta daquilo, ela tinha que transbordar de confiança, de entrega, de abandono. Eu não sei nada, Senhor, mas eu confio que algo virá. Nossa Senhora foi a única que foi acreditando em contemporaneidade. As coisas foram acontecendo. Hoje nós sabemos que Ele ressuscitou, mas naquele momento não sabia. Eu não consigo imaginar a dor dela. Mel Gibson retrata belamente que ela segurava as pedras na mão quando ela tira. Que Ana Catarina Emerich conta que quando dá a sentença que vão crucificá-lo, que querem Barrabás, que ela corre com João e fala: João, eu preciso ir para um lugar que eu possa vê-lo carregando a cruz. E ela para num ponto onde ele vai passar, e ela tremia tanto, e estava tão pálida, e com a boquinha tão roxa, que ela chama atenção em silêncio. E os guardas passam e perguntam: quem é essa mulher que está desse jeito? Alguém fala: ela é a mãe dele. E os guardas a insultam e falam: se tivesse criado ele bem, ele não estaria aqui agora. E que passa outro, pega os pregos, balança e fala para ela: olha o que faremos com ele. Não dá para imaginar tudo que ela viveu e ficou de pé. Essa confiança de Nossa Senhora, a fé de Nossa Senhora, é algo para ser, ela é inimitável, né? Nós nunca vamos chegar a isso. Mas por isso que a gente tem que ser discípulo dela, entender com ela qual é o modelo do discípulo. É aquele que reza, é aquele que se coloca à disposição, é aquele que aprende a ter gratidão, é aquele que aprende a olhar para o outro, é aquele que aprende a interceder pelo outro, é aquele que aprende a fazer tudo o que ele mandou em obediência e que confia acima de tudo, que jamais duvidará do amor dele, da onipotência dele, porque Deus pode mudar qualquer situação na hora que Ele quiser. Ele pode mudar do jeito que Ele quiser as coisas. Então por isso que a gente precisa pedir, ter a humildade de falar com ela: me ajuda,
a entender que a senhora foi a primeira discípula, então a senhora conhece o caminho. Me ajuda a caminhar atrás do seu filho, atrás da senhora, me ajuda a ter um coração parecido com o da senhora, somente para amá-lo e servi-lo. Para isso nascemos, para amar e servir a Deus. Então nos ajude, me ajude a entender e me dê a graça daquilo que Isabel falou com a senhora: bendita és tu, Maria, porque acreditastes. Me ajuda a ter uma vida bendita, porque eu acredito. Me ajuda a entender que não só a sua vida, mas a vida de cada um de nós é uma vida bem-aventurada. Deus quer que a gente entenda que a nossa vida é bem-aventurada. Nos ajude a entender que Deus é o parteiro da nossa história. Deixa Deus gerar a sua vida e dar à luz aquilo que você é e que você não permite que aconteça. Deixa Deus ser Deus para você. Assim como Ele fez da vida de Maria uma outra vida, e fez o parto de Maria e fez dela a mulher mais poderosa do universo. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Que ela nos ensine a ter a verdade diante de Deus, como ela foi chamada para aquela missão imensa, e ela falou: oi, eu não dou conta. Da mesma forma, quando Deus te chamar para alguma coisa, seja honesto como ela foi, e fala aqui: deixa eu contar para o Senhor, eu sou isso aqui, ó, um nada, mas é a sua força, Senhor. Se for a sua fortaleza, como o anjo disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti. E aí Maria falou: então faça o que vocês quiserem. Então, que nos ensine essa verdade, que a gente se conheça, tenha a humildade de falar: eu não sou capaz, mas se o Senhor fizer. E que Nossa Senhora nos dê a graça de que, além dela ser assunta ao céu, a Imaculada, a Mãe de Deus, que ela, antes de tudo, ela é mulher, que ela nos ensine a ser mulher, que ela ensine a cada uma de nós, e que o fato dela ter todos os atributos não me deixe longe dela, achando que eu não sou digna dela. Não sou mesmo não, mas ela vem até cada um de nós, ela se inclina a nós, que ela pode nos ajudar, e que ela nos permita uma graça profunda, que a gente nunca reduza a Nossa Senhora a uma santinha que nos oferece graças a um baixo preço. É só rezar um terço, fazer uma novena e ela me acode. Que a gente nunca reduza ela, mas que a gente possa entender que nós recebemos uma graça extraordinária de Deus, que Deus deixou 3 coisas para a gente meditar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E que ela, na infinita misericórdia dela por nós, que ela lance seu olhar misericordioso para cada um de nós, que nos acolha como filhos, como filhas, que querem de verdade ser discípulos do Filho dela, e que ela possa nos ajudar a chegar. Eu brinco com ela, eu sou igual aquela criança que quando levanta o cabelo está tão para cima e tão embaraçado que a gente não sabe por onde começa. Eu falo com ela: sabe essa menina dos cabelos todos cheios de nó, todo embaraçado? Pois é, sou eu. Alinho os meus cabelos para que um dia a senhora consiga me levar até o Rei. Então, que ela, como nossa mãe, como nossa mestra espiritual, nos ajude a fazer esse caminho tão difícil, tão estreito, mas que a gente de verdade possa ser digno, ser discípulo do Filho dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.